sequência ao trabalho da noite, através da exposição doutrinária, rogando a espiritualidade amiga que nos inspire e que nos envolva a todos nesse clima de paz, de harmonia, que nós possamos aproveitar integralmente aquilo que vamos escutar como material para a nossa transformação íntima, porque este é o propósito da doutrina espírita. Tornarmos criaturas melhores. E através do conhecimento e da prática nós vamos alcançando isso. O tema que nós vamos falar hoje na verdade, esse aqui foi da semana passada. A gente fez uma inversão em função de que não pudemos estar aqui. Hoje nós vamos falar do mecanismo da finalidade da prece. Na verdade, antes da gente começar, a gente queria divulgar, principalmente porque nós temos crianças aqui, uma jovem querida. Nós estamos retomando com muita alegria o trabalho da evangelização espírita da infância e da juventude presencial aqui na Casa do Evangelho. A gente ficou ausente praticamente 3 anos trabalhando online em função da pandemia e agora no domingo às 9 horas da manhã para a infância. Na verdade esse domingo vai ser especial. Nós vamos reunir a todos, infância e juventude, às 9 horas da manhã. Então a gente convida, que venham assistir, venham participar, porque a informação espírita ela é adequada para todas as faixas etárias. A gente sempre lembra, quando a gente olha uma criança, quando a gente olha um jovem, ou quando a gente olha uma pessoa na terceira idade, aí é mais fácil a gente entender, mas a criança e o jovem, apenas o corpo físico é de criança e de jovem. O espírito que ali está encarnado naquele corpo é um espírito já vivido, com múltiplas experiências, que vem nesta encarnação com o propósito também de ser um espírito melhor. Então, se nós conseguirmos, desde a infância, dar a eles a possibilidade de conhecerem o Evangelho de Jesus, porque isto é o Espiritismo na sua feição religiosa, conhecer o Evangelho de Jesus, entender que somos espíritos imortais, entender que Deus não castiga e não premia, que Deus é amor, bondade, misericórdia e justiça, que fundamentalmente nós fomos feitos para a perfeição e para a felicidade. Nós não fomos feitos para sofrimento, para violência, para intolerância, não. Então, são um conjunto de conceitos e de valores muito importantes para que, lá no futuro, esses que hoje são crianças e jovens, que vão substituir aqueles de nós que já estamos numa idade mais avançada, substituir no plano físico, porque a vida continua, possam acelerar esse processo de melhoria e de transição que o planeta passa. Como falávamos, o tema que nós vamos falar hoje é sobre a prece. O mês inteiro de março estamos falando sobre a prece. E pode parecer que esse é um assunto batido, um assunto conhecido, um assunto repetitivo. Todavia, é muito importante a gente sempre voltar a falar sobre a oração, sobre a prece, porque nós vamos perceber que muitas vezes o que nós entendemos de prece e de oração é muito superficial, ao ponto da gente não aproveitar esse recurso fundamental que Deus nos dá de saúde física, de saúde mental, de saúde espiritual, que é o mecanismo da prece. Então, de forma didática, nós podemos entender que a prece é um tipo de apelo. Apelo quer dizer pedido. Um tipo de pedido que permite à pessoa, ou seja, aquele que faz o pedido, entrar em comunhão, contato, união com Deus, Jesus e os bons espíritos superiores, espíritos superiores, a fim de receber proteção e auxílio. Então, fundamentalmente, a prece é como nós temos uma ferramenta, se nós podemos dizer assim, que a misericórdia de Deus nos dá gratuitamente para que a gente possa ter saúde em todos os aspectos. Por quê? Porque quando a gente ora, quando a gente reza, não existe um caráter místico nisso. O que é místico? Místico é aquela coisa que a gente faz, mas a gente não sabe exatamente por quê. Não, a prece ela é comprovadamente um medicamento, um remédio, uma oportunidade que Deus nos dá para amenizar nossas dores físicas e espirituais. Então, porque quando nós fazemos a prece, o que acontece? A gente eleva o nosso pensamento.
Quando a gente vai pensar em Deus, mesmo que a gente não consiga verbalizar o que seja Deus, mas quando a gente olha a natureza, quando a gente olha a nós mesmos, quando nós olhamos tantas coisas maravilhosas que existem no planeta, na vida, nós vamos entender que tudo isso é obra da criação de Deus. Então, quando nós oramos, quando nós elevamos o pensamento, nós vamos conseguir sair um pouquinho do nosso mecanismo de pensamento tradicional. O que é esse mecanismo tradicional? É a preocupação, é a tristeza, muitas vezes, pelas coisas não acontecerem como a gente gostaria, é a agressividade, nós estamos muito acostumados a sermos agredidos, muitas vezes a nossa forma de responder é também com agressividade, é o pessimismo, muitas vezes, ou seja, é olhar as coisas pelo viés, pelo caráter, pela maneira negativa, isso que é pessimismo, que é o contrário da natureza, porque a natureza é só otimismo e beleza. Mesmo quando a gente vê uma chuva torrencial, mesmo quando a gente vê um incêndio, uma queimada, não provocada pelo homem, porque aí obviamente que ela é evitável, mas um incêndio em função de uma seca excessiva, como nós vemos muitas vezes, maremotos, terremotos, qualquer tipo de evento natural, que num primeiro momento ele traz a destruição, mas essa destruição ela tem a ver com a renovação. Então, mesmo nesse mecanismo de destruição momentânea, ele traz atrás de si o progresso e a transformação. Então, quando a gente normalmente está com esse tipo de pensamento, baixa autoestima é outra coisa muito importante a gente lembrar. O que quer dizer baixa autoestima? É quando a gente não dá o valor a nós que nós temos. Uma coisa é a gente achar que a gente é muito mais do que a gente é. Isso chama-se orgulho e vaidade. Não é isso que estamos falando. Outra coisa é nós não reconhecermos aquelas virtudes que já temos, aquelas capacidades que já adquirimos e principalmente aquela condição de que podemos sim fazer mais e superar limites. Então, a baixa autoestima é isso, quando a gente não acredita em nada, a gente acredita que nós não podemos fazer nada, nós aumentamos as dificuldades em função deste sentimento, porque todos nós vamos ter as dificuldades no tamanho que nós dermos a ela. O que quer dizer isso? É fácil de entender isso. Quando nós olhamos uma pessoa com deficiência mental ou deficiência visual, vamos ficar na visual, né? Que a pessoa não enxerga fisicamente, os sentidos físicos ela não enxerga. Quantas pessoas, seguramente, muitos de nós conhecem que apesar dessa deficiência, trabalham, produzem, fazem coisas, até mesmo que nós que temos, no meu caso, que tenho esse sentido perfeito, não conseguimos fazer. Então isso é a demonstração de que os problemas e as dificuldades, o tamanho que elas têm para nós, somos nós que damos. Quando nós acreditamos no potencial que nós temos, que é muito grande, quando nós acreditamos em Deus, que é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, inclusive de nós, e que nada acontece que não seja para o bem e nada acontece sem que a vontade de Deus seja feita. Então, quando nós temos essa convicção, o próprio ato da oração, a elevação desse pensamento, vai fazer com que a gente saia dessa mentalidade, vamos dizer, comum que a gente citou aqui e possa perceber portas, oportunidades, situações novas que, quando nós assim não agimos, muitas vezes a gente desperdiça situações de que Deus está ajudando a nós. Então, o objetivo da prece é isso, é melhorar a nossa vibração e nós podemos perceber o auxílio dos Espíritos amigos. Algumas semanas atrás, a Sandra fez uma palestra aqui sobre os anjos de guarda, os espíritos protetores. Todos nós temos pelo menos um espírito protetor, pelo menos eu digo que a maioria de nós, eu estou só, seguramente temos mais do que um, né? Mas pelo menos temos um espírito que se coloca como sendo o nosso tutor. O que é o tutor? É aquela pessoa, aquela criatura que está conosco até que a gente consiga andar pelas nossas próprias pernas. E mesmo quando a gente consegue andar pelas próprias pernas, às vezes a gente tropeça nelas, né? Caindo, fazendo escolhas equivocadas e eles estão ali para nos ajudar. Quando nós exercitamos a prece de forma diária, de
forma regular, como um hábito de saúde, de higiene mental, física e espiritual, essa conexão com esses espíritos ela é mais clara. E aí muitas vezes quando nós estamos envolvidos por dúvidas terríveis, por pensamentos doentios, temos que tomar decisões difíceis. Através da oração nós conseguimos essa conexão mais perfeita e aí a ideia vem na nossa mente, a inspiração vem no nosso pensamento. Isso não é claro, assim como a gente está falando e alguém está escutando. Claro que não, porque se fosse nós não teríamos mérito em aceitar ou rejeitar uma boa ideia, uma boa inspiração ou até mesmo uma má ideia quando damos a sintonia aos espíritos negativos. Bem, nós queríamos compartilhar com todos aqui algumas questões do Livro dos Espíritos, que ele sempre cita, né, que é a obra principal da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. No capítulo 3, no capítulo 2, da terceira parte, que vai tratar das leis morais, nós vamos encontrar lá, quando se trata da lei de adoração, 8 ou 10 perguntas, mais ou menos isso. A gente não vai ler todas, evidentemente, mas ali tem um material muito bom para a gente ler e refletir sobre as questões relativas à prece. Nós vamos trazer algumas aqui para a gente pensar. A primeira delas é a 658, que Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: a prece é agradável a Deus? Ou seja, Deus se agrada com aqueles que usam a oração? Os espíritos respondem: a prece é sempre agradável a Deus. Mas aí eles vão colocar, principalmente quando sai do coração. E nós vamos ver ao longo de todas as perguntas que são feitas aqui, que os espíritos reforçam muito isso. De nada adianta orarmos muito, de nada adianta falarmos preces longas, de nada adianta passarmos horas e horas orando se a nossa conduta não for conduzente com as preces que nós estamos fazendo. Então é o que ele diz aqui, principalmente quando sai do coração. Eu posso fazer o Pai Nosso, que é uma prece belíssima, né? A prece que Jesus nos ensinou. Mas se ao eu fazer aquela prece eu não estiver conectado com o sentimento e com a vibração que cada uma daquelas frases traz, vai ser uma prece vazia. Nós já deixamos aqui o convite. A última palestra desse mês, se não me engano, vai ser dia 31, vai ser o Paulinho que vai fazer, ele vai trazer o Pai Nosso explicando cada uma das frases. Isso consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 28, onde os Espíritos vão detalhar cada uma das frases que Jesus transmite no Pai Nosso. Bom, prece com sentimento, com intenção. Mais para frente ele fala, né? Já falamos aqui, que a prece tem que estar alinhada. Quer dizer, não é que a gente vai só fazer oração quando a gente for perfeito, não é isso. Mas, se eu estou muito tempo orando, muita preocupação de rezar, e a minha conduta e a minha atitude não se transforma, não está pelo menos no esforço, na boa vontade, alinhado àquilo que eu estou orando, essa conexão, essa sintonia, ela vai ser muito fraca. Agora, a outra pergunta muito importante, 659. O que caracteriza a prece? Então, eles estão perguntando, o que é a prece efetivamente? Olha, os espíritos em 2 linhas e meia vão nos responder. Primeiro, ato de adoração, por isso está na lei de adoração. O que é um ato de adoração? Quando nós adoramos alguma coisa ou alguém, nós estamos reconhecendo neste alguém ou nesta pessoa, ou que seja, um valor muito maior que o nosso. Algo muito superior e transcendente a nós. Por isso nós adoramos. Então eu queria dizer que a prece é um ato de adoração. Ou seja, quando a gente ora com esse entendimento de adoração, nós estamos exercitando que virtude ensinada por Jesus? A humildade. Porque, ora, se eu vou reconhecer em alguém ou em alguma coisa superioridade tamanha para eu votar a esta criatura a adoração nesse sentido de reverência, de reconhecimento, de respeito, é porque eu
necessariamente tenho a consciência do tamanho da evolução que eu já consegui adquirir. Então eu vou ter esse ato. Então, adoração nesse sentido, fazer preces a Deus, olha o que eles vão dizer na continuação dessa resposta, muito curta a resposta. Fazer preces a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é colocar-se em comunicação com ele. Então, isso é uma reflexão importante. Às vezes a gente faz a prece para Deus, mas a gente não sabe nem exatamente o que a gente está fazendo ou por que está fazendo. Agora acho que nós já temos, se nós não tínhamos esse entendimento, talvez agora ficou mais fácil. Deus não está na nuvem, né, como a nossa querida Ana costumeiramente fala. Deus não está no templo religioso. Deus não está na rua. Deus está dentro de cada um de nós, porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Então, quando nós oramos, nós vamos nos conectando com esta natureza divina que nós temos. Por quê? Porque nós vamos realmente reverenciá-lo, respeitá-lo e principalmente buscar essa conexão. Exatamente por isso é que a gente consegue essa sintonia equilibrada. E aí eles ainda vão dizer, terminando a resposta dessa pergunta, pela prece, olha só, por isso que a pergunta é, o que caracteriza a prece? Para que serve a prece? Pela prece nós podemos fazer 3 coisas. Louvar, que tem a ver com a adoração, né, que nós já falamos bastante. Pedir e agradecer. Mais para frente ele vai explicar essa questão do pedir, né? Mas é muito importante nós nunca esquecermos disso. Prece, quando a gente faz uma prece só pedindo, que nós até podemos fazer, a gente não está cumprindo o requisito integral que a prece nos dá, de louvar e de agradecer. Quando a gente consegue louvar e pedir, mas a gente ainda não se deu conta que precisamos agradecer, igualmente está incompleta, vamos dizer assim, essa conexão. Então, que nós possamos pensar sempre nisso. Ao fazermos uma prece, a gratidão e o louvor, eu acho que elas estão muito próximas, né? Porque louvar, como já dissemos, é reconhecer, é reverenciar, é valorizar toda a grandiosidade de Deus. E agradecer por consequência, porque tudo, não há nada que a gente tenha ou que a gente obtenha no mundo físico ou espiritual que não venha da fonte de Deus, da fonte divina de Deus. Então, o agradecimento primário, primordial, inicial, primeiro, tem que ser sempre a Deus. Porque também nós sabemos, os Espíritos assim nos dizem, Deus ajuda as criaturas através das criaturas. Então, como nós falamos, é uma cadeia, uma corrente. A misericórdia de Deus que se manifesta pelos Espíritos superiores, Espíritos extremamente elevados. Isso depois nós vemos os Espíritos, nós vamos ver na graduação dos Espíritos. Depois nós temos os bons Espíritos que estão mais próximos de nós aqui no planeta Terra. E depois nós que somos Espíritos ainda em categoria de Espíritos imperfeitos, mas que temos em nós a capacidade e a condição da perfeição. Uma outra questão muito importante que deriva dessa questão... eu pulei aqui. Olha só essa pergunta, 660. A prece torna o homem melhor? Aqui entendemos a humanidade, né? O homem e a mulher. A prece torna o homem melhor? Essa é a pergunta. Os Espíritos vão dizer a Kardec, sim. Então a prece sim nos torna melhor. Então aí já temos uma razão prática, objetiva, real de praticarmos a prece, porque ela nos torna melhor. Sim, porque aquele que reza com fervor o que é? Crença, né? Honestidade, seriedade naquilo que está fazendo. Então não é meramente um hábito rotineiro, uma questão mística que a gente aprendeu que deveria rezar tantas Ave Maria, tantos Pai Nosso, ou a prece que for, e sem a gente estar conectado com a intenção e com essa fervorosidade que ele está falando aqui. Aquele que reza com fervor e confiança se torna mais forte para resistir contra as tentações do mal. Vamos lá, o que são tentações do mal? O mal não está na rua, o mal não está nas pessoas que estão lá fora, o mal está dentro de nós. O mal o que é? A ausência do bem, desconhecimento do bem. Nenhuma criatura
criada por Deus, foi criada mal, ou por má índole, para nós colocar assim, né? Ou seja, que faz as coisas maldosamente. Não. Mas aí nós vamos dizer assim, poxa, mas onde nós andamos, nós encontramos criaturas assim. Sim, e talvez nós muitas vezes também ajamos assim. Aí, ou alguém querido nosso. Aí nós não temos essa reação de rotular, de colocar que aquela é uma pessoa mal. Nós vamos achar uma explicação, uma justificativa, porque nós estamos olhando sobre o viés do afeto que nós temos naquela criatura. Da mesma maneira, nenhuma criatura, vamos pensar as criaturas que tenham feito as maiores atrocidades e maiores barbaridades que a gente possa imaginar. Essas criaturas agem assim por desconhecimento da lei de Deus. E em algum momento elas vão se dar conta disso e se dão, porque a vida conduz esse processo, a misericórdia de Deus é infalível, a justiça de Deus não erra. Então nós podemos ir até o ponto, cada vez mais agindo equivocadamente, nos comprometendo com a nossa consciência. Em algum momento nós começamos esse caminho de volta, que é o caminho de retomar o nosso contato com Deus. Então, é nesse sentido, as tentações, às vezes a gente olha erradamente isso. A gente pensa, não, vou me livrar do vício da bebida, vou me livrar do vício de jogar, vou me livrar daquilo que seja. Essas questões estão dentro de nós. Ora, quando nós oramos, é isso que eles querem dizer aqui, quando nós oramos, nós vamos conseguir essa conexão mais efetiva com esses bons espíritos que vão seguramente nos fortalecer para que a gente consiga cada vez mais entender que essas atitudes de vício, de desregramento, de desequilíbrio, só vão nos atrapalhar e nos atrasar no nosso processo evolutivo, que é inevitável. E a partir daí elas nos fortalecem se nós tivermos interesse disso. Os espíritos não fazem milagre. Nenhum espírito vai contra a nossa vontade. Por isso que eles dizem, orar com fervor, com honestidade por aquilo que nós estamos pedindo. Então, aquele que ora com confiança se torna mais forte contra as tentações do mal e Deus lhes envia os bons espíritos para assistir. A prece é uma ajuda que jamais lhe é recusada. Então, não existe prece que nós façamos que não seja atendida por Deus. Só que, às vezes, o que a gente entende que é atendimento por Deus não é o que nós precisamos. E aí nós achamos que a prece não funcionou e aí nós acabamos, às vezes, deixando de orar. Não, mas eu pedi isso, não veio isso. Então, eles vão falar mais na frente, né? Que nem sempre o que nós pedimos é o que nós precisamos. Mas, certamente, o que nós recebemos é o que nós precisamos. Olhem essa outra questão que só reforça o que já falamos anteriormente. 660. Por que certas pessoas, olha, isso é muito importante, e é muito comum, talvez, muitas vezes, eu estou falando isso para mim, muitas vezes nós agimos dessa forma e não nos damos conta. Por que certas pessoas, apesar de rezarem muito, têm mau caráter, são ciumentas, invejosas, implicantes, carentes de boa vontade e indulgência e até mesmo viciosas? Olha o que eles vão responder. A essência, quer dizer, o principal não é rezar muito, mas sim rezar bem. Ele vai explicar o que é o rezar bem. Essas pessoas que ele citou aqui, né, tem todas essas situações que ainda não conseguiram se transformar para melhor, mas que agem usando a prece como uma rotina, né, como um ritual até mesmo, né, no sentido que eu rezo porque me ensinaram lá na casa espírita que eu tenho que rezar. Mas se eu não estou cumprindo essas características aqui, principalmente a questão da honestidade daquilo que nós estamos pedindo, a prece vai fazer muito pouco por nós. Então, a essência não está em rezar muito, mas sim em rezar bem. Essas pessoas acreditam que todo mérito está numa prece longa e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Para elas, a prece é uma ocupação. Olhem só, o que é? Passatempo, né? Eu vou rezar 1 hora, 2 horas. O pessoal, mas o cara está rezando lá. Mas o que isso de prático está fazendo para me tornar um espírito melhor? É isso que eles estão dizendo. Um emprego do tempo, nunca uma avaliação de si mesmo. Se nós realmente exercitamos a prece com
certamente nós vamos nos dar conta de que estamos precisando de um reposicionamento, né? Porque se estamos agindo diferentemente daquilo que já temos consciência, que estamos recebendo inspiração para fazer, não está tendo sentido esse comportamento. E aí ele vai fechar dizendo, olha como essa frase é importante. Neste caso, a ineficácia, o que é ineficácia? Quando não funciona. A ineficácia não é do remédio, e sim da maneira que é aplicado. Ou seja, muitas pessoas deixam de orar ou dizem para nós, o que adianta, né? A pessoa lá ora e não se modifica. E aí ela diz, então por isso eu não rezo. É o que ele está dizendo aqui. O problema não é a oração, e sim o mau uso, a má aplicação da oração no sentido de não nos transformarmos, não nos melhorarmos. Aí ele vai dizer, e isso aqui é muito importante, só para não esquecer, porque isso muitas vezes a gente ainda pratica de orar muito, né? Temos essa questão de nos preocupar com a parte exterior da prece, muito porque a gente talvez tenha vindo de ideias religiosas ao longo da nossa caminhada evolutiva, onde as questões exteriores contam mais que as questões interiores. Queremos dizer objetivamente em relação a isso. Muitas vezes, não há nenhuma crítica, nós estamos trazendo para a gente pensar, né? Ideias religiosas que nós estamos fazendo um monte de coisa errada, um monte de bobagem que até às vezes nós já temos consciência. Mas aí nós vamos lá no templo religioso, seja ele qual for, e aí nós vamos conversar com quem está lá dirigindo, que é o líder, que é tem a hierarquia que o Espírito Santo não tem, para falar dos outros, né? Das outras religiões, como eles têm, e aí a pessoa diz, não, tu vai rezar tantas orações assim, tantas assadas, a pessoa acha que ela vai se modificar, ou vai resolver aquelas questões pelo ato exterior da quantidade de preces e de palavras que ela está fazendo. E não é isso, a prece é um ato interior. Eu talvez não precisa nem falar uma palavra, se eu tiver a honestidade no momento da prece de pedir para ser auxiliado, para ser esclarecido, para ser bem inspirado em relação a uma dificuldade que eu estou enfrentando, isso é o suficiente. Aí a outra pergunta é útil pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Ele vai dizer claramente que se nós não nos modificamos, evidentemente que Deus vai nos dar inúmeras oportunidades de recuperação, de reconciliação, conosco mesmo. Mas se nós não nos modificamos, é meramente um ato exterior, um hábito que na verdade não tem a ver com a nossa natureza. Existe alguma utilidade em rezar pelos outros? Isso é muito importante, né? O trabalho que se faz aqui no Preces e Redenções é exatamente isso. Questão 662. Olha o que os Espíritos dizem. O Espírito daquele que reza age pela vontade que tem de fazer o bem ao próximo. Pela prece ele atrai para si os bons espíritos que se associam ao bem que ele deseja fazer. É aquilo que sempre se fala. Toda vez que um grupo de pessoas, ao nós orarmos, nós pedimos em benefício, é o que se chama de irradiação, né? Então nós vamos irradiar em benefício de outro, que não seja nós mesmos, não sejamos nós mesmos. Toda vez que nós fazemos isso com um bom propósito, com a sinceridade, com a honestidade, com o fervor, conforme nós vemos aqui agora, nós vamos atrair para este pedido, para esta vibração, para esta irradiação, inúmeros outros bons espíritos que se dedicam ininterruptamente, ou seja, sempre, não é só na horinha que a gente vem aqui, os espíritos, bons espíritos, espíritos superiores, estão trabalhando sempre. Então, quando eles vêm ali um grupo, né, de espíritos ainda imperfeitos, somos nós, que estamos tentando avançar e evoluir, vem que olha, o pessoal está se dedicando ali. Então, eles vêm por duas razões, na nossa modesta concepção. A primeira, para nos estimular, e a segunda, para potencializar aquela boa vibração e atender o que precisa. Aí nós vamos fechar com a questão 663, porque ela tem a ver com a questão do pedir que nós falamos lá, né? As três situações que a prece pode nos trazer. Louvar, pedir, agradecer. A pergunta que Kardec faz é a seguinte: as preces que fazemos em favor de nós mesmos podem mudar a natureza das provas e desviar
Objetivamente, Kardec conduz os espíritos para a seguinte questão. Muito bem, já entendemos todo o mecanismo da prece, sintonia, melhor vibração, tudo isso que nós já falamos. Mas objetivamente, se eu estou passando por uma dificuldade XYZ, problema de saúde, não tenho emprego, estou com algum tipo de dificuldade, relacionamento familiar e tantas outras coisas que todos nós sofremos. Se eu fizer uma prece a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, pedindo para que esta situação, problema, seja resolvida, a prece fará com que essa situação seja resolvida? Esta é a pergunta objetiva que Kardec faz. E os espíritos vão desenvolver, é bastante longa, não vamos ler, mas o resumo é o seguinte: aquilo que nós precisamos enfrentar como desafio em todas as situações da nossa vida não são alteradas. Por quê? Porque aquilo é o que nós precisamos para progredir e para avançar. Então isso é uma questão. Vamos botar do ladinho aqui. Agora vamos ver a outra questão. Todavia quer dizer, isto é uma realidade. Não? Então a prece não vai mudar. Se eu tenho uma prova para passar, que é uma prova, um desafio existencial, seja ele qual for, não é porque eu estou rezando que aquilo vai se modificar. Então para que fazer a prece? Porque, tudo que nós vimos, a prece vai nos dar o fortalecimento para, primeiro, entendermos por que estamos passando por aquela dificuldade. Não acharmos que Deus nos abandonou. Não nos revoltarmos com aquela situação. Porque a revolta traz o quê? O dispêndio, desgaste de uma energia absurda. Quando eu acho assim, puxa, eu fui prejudicado, né? Qualquer situação na vida, eu esperava uma coisa e fizeram outra. Quando eu fico com este pensamento, mesmo que nessa situação pontual eu possa ter razão, mas não vai mudar nada. O que eu estou fazendo? Eu estou me desgastando mais, criando uma sintonia vibratória negativa, que não vai me permitir mudar essa situação e principalmente enxergar e perceber muitas vezes alternativas para tocar aquilo. Então, a prece ela não modifica as nossas situações de vida, não. Mas ela nos fortalece na coragem, no bom ânimo e principalmente no entendimento de que tudo que nós enfrentamos, seja a situação que for, é aquilo que nós precisamos. Então nós vamos convidar todos para a gente encerrar o trabalho.